Deus tem sempre uma palavra de renovação para nós. Deus tem sempre uma aliança para nós. E Ele renova essa aliança todos os dias. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, às vezes, nos sentimos improvável. Às vezes nós sentimos que não tem lugar para nós. Mas o Senhor vem e fala essa palavra forte para mim e para você. Eu te pego, eu te coloco em pé. Não temas, eu sou contigo. Deus falava para aquele povo no cativeiro. Hoje não é diferente. Hoje, às vezes, a gente está num cativeiro e nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Eu quero passar hoje para vocês um testemunho de como eu conheci Jesus, que eu não conhecia Jesus. De como Ele me chamou para fazer parte desse grande exército que é levar a palavra dele. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou consagrada lá no Brás, pelas mãos dos nossos pastores, evangelistas. Deus, Ele é fiel. Deus traz algo para a nossa vida tremendo. Coisas que nós não entendemos que acontecem. Mas para tudo isso acontecer, houve um processo. Um processo de choro, um processo de libertação, de mudança de caráter, um processo forte. Isso mesmo. Eu lembro que quando eu era jovem, eu estava com 34 anos, mais ou menos. Eu tinha tido a minha filha caçula. E eu tinha saído da minha licença maternidade e ia voltar para o meu emprego. Quando eu cheguei no meu emprego, o meu patrão já tinha preparado outra pessoa para ficar no meu lugar. E naquele momento o chão se abriu. Como que eu ia fazer com duas crianças pequenas, sem mais a renda que eu tinha? Eu não conhecia Jesus. Eu não me apegava a coisas de Deus, nada. Não tinha esse conhecimento, que nem Bíblia eu lia. Para dizer que eu não conhecia a Bíblia é mentira. Meu pai tinha uma Bíblia, acho que era a Bíblia dos Adventistas, que tinha várias imagens na Bíblia mostrando Jesus quando era pequenininho, alguma coisa, mas guardado em cima do guarda-roupa, bem escondido para ninguém mexer, porque ia estragar aquilo ali. E quando aquele senhor falou para mim: não, eu não quero mais você aqui, que eu já tenho outra menina, já treinei, não preciso mais dos seus trabalhos. E eu trabalhava na Santa Casa, no setor de oncologia, cuidava das mulheres que tinham câncer de útero. E eu ficava bem na radioterapia, colocando as mulheres dentro de uma sala, e ali aquelas mulheres sofriam muito, era muito difícil. Gente, compartilha, porque essa mensagem é uma mensagem da parte de Deus. É Deus colocando para mim falar algo para alguém. Escuta só. E ali eu aprendi, ali eu era auxiliar de enfermagem. Era uns cargos muito doidos. Era aquela que ia lá, fazia a higiene da pessoa, tirava o cocô, tirava a urina, era isso. Eu fazia essa parte. E fiquei muito triste. O meu setor era
primeiro andar nós tínhamos uma escadaria, descia para o térreo e já saía para a avenida para ir embora. Aí eu desci, fiquei ali naquela escadaria chorando muito. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? É muito difícil uma mulher com 2 crianças, numa cidade grande, conseguir emprego. Passou um senhor. Esse senhor era diretor do hospital. E ele sabia que eu sempre gostava de fazer o trabalho com excelência. Então eu trabalhava ali na oncologia, mas eu pegava um documento, eu levava no setor, eu ia ali, abria uma vaga de internação, então eu sempre fazia alguma coisa. Eu nunca ficava somente com o limão. Eu pegava o limão, espremia o limão, fazia um suco, fazia um bolo, então sempre estava fazendo algo diferente, entende? E ele chegou para mim e disse, por que você está chorando? Aí eu falei, eu fui mandando embora. Eu tô com uma menininha recém-nascida. Aí ele falou, não, você é uma funcionária exemplar. O pessoal manda embora porque tá grávida, porque teve neném. Não é assim não. Sobe lá na diretoria da Santa Casa que eu vou arrumar um emprego para você. Não existia a vaga desse emprego, irmãs. Não existia. Ele inventou a vaga porque eu creio que foi Deus que abriu aquela porta. Aí ele falou, você vai auxiliar a recepcionista da Santa Casa. E eu comecei ali a trabalhava no sábado, trabalhava no domingo. E eu não conhecia Jesus. Eu não falava a palavra Jesus, eu não tinha isso. Eu não conhecia Deus, eu não falava nada de Deus. Era muito assim, diferente. A gente sabe que hoje, se você não falar Jesus é comigo, Deus é comigo, parece que você se sente vazia. E eu comecei a trabalhar ali, ajudando essa menina da recepção. Tinha uma internação, um cliente para internar. Eu pegava o cliente, levava no quarto, arrumava as coisas. Sempre com alegria. Sempre com alegria. Por que com alegria? Porque eu estava sendo empregada. Eu tinha um serviço. Um serviço que eu poderia ajudar as minhas filhas. Porque quando a gente é mãe, a gente quer comprar uma coisa diferente para o filho. A gente quer fazer alguma coisa diferente. E eu sempre queria fazer algo diferente para as minhas filhas. E eu comecei a me inteirar em tudo. Então, quando nós ouvimos essa palavra aqui, olha só, que a história que eu estou contando para vocês é uma palavra que Deus deixou revelada lá em Isaías. Que a gente não podia temer, porque Ele é conosco. Só que eu não conhecia, mas Ele já tinha deixado lá. Se eu conhecesse, seria muito mais fortalecida. Hoje, você que está ouvindo essa live, você que pode compartilhar para outras pessoas, você que pode falar que ouviu um testemunho de uma pessoa que aprendeu a ser forte. Deus, Ele quer mudança para mim e para você. Ele não enviou o seu Filho amado para nada. Ele enviou para mostrar que eu e você temos vida. Resumindo o meu testemunho para vocês. Eu trabalhei naquele lugar, naquele hospital, 25 anos. 25 anos. E lá eu aprendi o que é verdadeiramente cuidar do próximo.
Era Deus me aperfeiçoando para me saber como que é que você trata uma pessoa doente, uma pessoa estressada, uma pessoa com dificuldades. Não é fácil, mas Deus mudou a minha história. Como Ele também pode mudar a sua história. Esse mês aqui nós estamos trabalhando sobre a jornada de José. Aonde José ficou, ele fez com excelência. Aonde José passou, ele fez com excelência. Porque ele acreditava que o Deus do pai dele era o Deus que poderia transformar o cativeiro dele em bênção. José passou a ser governador. Acima de José, só o faraó. Quando nós trabalhamos em algo, nós temos que trabalhar com excelência. Nós temos que fazer o melhor. Não para o próximo ver, mas para que Deus possa justificar através de Jesus que com o que Ele coloca na sua mão, você faz com excelência. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu conheci esse Jesus poderoso. Mas sabe como foi? Através de uma sementinha. Eu ia chegando para trabalhar, atravessando uma avenida, em frente a uma praça na cidade onde eu morava. Vinha vindo uma colega minha do plantão, porque quem trabalha no hospital trabalha de plantão. Vinha vindo do plantão e me encontrou. E ela disse: onde você vai? Aí tinha uma igreja, bem no topo. Aí eu falei para ela: eu vou lá naquela igreja. Dizem que quem vai lá naquela igreja e pega um pouquinho daquela água, olha só, pega um pouquinho daquela água benta e passa na mão, passa no rosto, aquilo que você quer vai realizar. Olha o pensamento. Olha o pensamento de quem não tem conhecimento. Por isso a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta você do cativeiro. Liberta você das armadilhas de Satanás. Liberta você da doença. Liberta você de tudo aquilo que não pertence a Deus. Aí ela ficou olhando para mim. Aí ela disse assim: eu vou te explicar uma coisa. Aí eu falei: porque eu já sabia que era crente. Fiz uma cara. Aí ela disse assim para mim: o véu se rasgou. Ela: o véu se rasgou. Fiz assim. Por quê? Porque eu vinha de uma linhagem, de uma família que acreditava nessas crenças. E para você deixar de acreditar em algumas crenças, você precisa ler a palavra de Deus. Pedir para o Espírito Santo te encher de conhecimento para você ter entendimento. Porque sem conhecimento, nada. Aí eu fiquei olhando para ela e falei assim: mas como assim? Você não precisa buscar ninguém para ser intermediário. Jesus morreu por nós. Jesus. Mas aquele menininho que está no braço do santo? Ela falou: Mas ela plantou aquele negócio no meu coração. Ela plantou aquilo ali e disse: começa a falar com ele. Passou-se muito tempo, nem lembrava mais dela. Me tornei uma mulher inteligente, uma mulher que sabia entrar e sair dos lugares. E um dia tive a oportunidade de ir para uma igreja, Assembleia de Deus, para participar só. Conhecia o pastor era vice-prefeito da época. Fui lá para conhecer ele, conversar com a família. Fui o primeiro culto, gostei.
Fui no segundo culto, gostei. No terceiro culto, Deus me chamou. E a palavra foi forte que entrou. Eu pensei que eu ia morrer. Foi forte. Então eu quero dizer para você uma coisa. Deus, ele paga um alto preço por você. E o preço que ele paga é muito alto. Você não tem ideia do que Deus paga por você. Através do seu Filho Jesus Cristo. E a partir daquele momento eu comecei a estudar, a buscar. Tinha uma senhora que sentava do meu lado de coque. A irmã do coque. E aquela irmã rodopiava, aquela irmã falava em língua, aquela irmã saía profetizando na igreja. Nossa, dá saudade de lembrar da pessoa sair correndo, né, dentro da igreja, profetizando, abraçando o irmão, e era um chorando de um lado, outro abraçando do outro. Era aquele fogo queimando dentro da igreja. Era labareda. Era terrível. Maravilhoso. Aí eu comecei a falar, Deus, eu quero também. Se essa mulher faz isso, eu também quero. Aí eu perguntei para ela, porque eu não tinha conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não tinha conhecimento daquilo, eu estava lá, sentado no banco da frente. Nem abri na boca, não abria para dar glória. Agora, glória a Deus, aleluia, porque eu sei que quando eu dou glória, o meu Deus, ele levanta do trono. Aí eu comecei a conversar com ela. Aí ela falou assim, Ilza, levanta 3 horas da manhã e abra a sua Bíblia em Lucas. No Novo Testamento. Não começa a ler do Antigo Testamento, não. Começa a ler em Lucas, do Novo Testamento. E lá você leia no capítulo 7. Começa a ler o capítulo 7. Olha só. E começa a pedir para Deus te batizar no Espírito Santo. Começa a falar com Jesus. Fala para Ele que você quer conhecer Ele. Que você quer ouvir a voz dele. Eu comecei. 3 horas da manhã, pegava uma cadeirinha da sala de jantar, ia lá pro fundo da minha casa, botava o joelhinho no chão, não sabia orar, porque eu só sabia Ave Maria e o outro lá. Aí, botava o meu joelhinho e começava. Jesus! 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 E aí eu comecei a ouvir hinos. Começava a ouvir hinos. Até na hora que eu ia dormir, eu dormia com fone de ouvido, ouvindo hinos. Aí eu comecei a pedir para Deus, Senhor, eu quero porção também. Eu quero porção, Senhor. Eu quero porção, eu quero aprender a falar essas línguas. Eu quero ser batizada no Espírito Santo. Eu quero colocar as minhas mãos sobre as pessoas e no nome de Jesus, as pessoas serem abençoadas. Senhor, a tua promessa é que nós faremos algo maiores do que o Senhor fez aqui e tremendos através do teu nome. E eu comecei a falar isso com Jesus. Mas já tinha mais de 30 dias eu falava isso e ele não me respondia. E a luta era terrível. Terrível a luta. Eu achava que eu ia morrer naquele deserto. E aquela irmãzinha do coque falando para mim, tá chegando a hora. Calma aí. E eu, meu Deus, quando vai chegar essa hora? Tá chegando a hora. E eu quero te dizer agora. Profetizar como aquela irmã profetizava na minha vida. Tá chegando a sua vez. Aleluia. Dá um glória aí, aleluia.
Deixa eu te contar, quando foi no dia 10 de julho, no mês do meu aniversário, eu ia completar 41 anos. Eu estava na minha casa, na hora do almoço. E eu e a minha família, nós temos a devoção de toda vez que vai almoçar, jantar, até lanche, nós oramos antes. E nesse momento eu fui abrir uma palavra, e eu sentindo muito mal aquele dia, durante o dia todo, muito mal. Eu abri uma palavra. Quando eu abri a Bíblia, dentro da minha casa, eu fui tomada, eu fui batizada no Espírito Santo. Foi tremendo. Eu tinha uma assessora, o esposo dela, todo mundo ali na mesa, e eu fui batizada no Espírito Santo. Eu senti o meu corpo flutuar de tanta fortaleza da unção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu ouvi a palavra do Senhor dizendo assim para mim. Eu acho que essa irmã ainda deve estar até na live. É uma bênção essa irmã. Eu ouvi a palavra de Deus dizendo assim: vai na casa da minha serva. Eu morava num apartamento. Eu desci, peguei o meu carro falando em línguas, juntamente com essa irmã que trabalhava comigo. Nervosa porque eu não sabia para onde ir. E o Espírito Santo me direcionou o local. E quando eu cheguei na casa dessa irmã, dessa missionária, ela é uma grande missionária. Quando eu cheguei na casa dessa missionária, eu não conhecia ela. Eu não conhecia o quanto Deus era na vida daquela mulher, não sabia. Eu encostei o carro, ela estava lavando a louça, porque tudo isso aconteceu na hora do almoço. Ela estava lavando a louça, ela só olhou de frente da janela. Quando ela viu meu carro parando, ela deu um grito lá dentro e disse assim: Deus é fiel. Deus é fiel. E aí eu já fui desesperada, já entrando na casa dela, chorando. Eu falei para ela: o que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? E ela disse para mim: tu não pedistes? E como que ela sabia que eu tinha pedido? Tu não pediste? Alegrai o seu coração. Essa é a prova da grande unção que Deus está te dando. Amém? Então hoje, nessa manhã, eu quero dizer para você: sabeis pedir, porque tudo que pedires em meu nome eu vou te dar. Esse é o Deus tremendo, esse é o Deus da vitória, esse é o Deus do compromisso, esse é o Deus da aliança, esse é o Deus que transforma. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele determinou na sua vida, vai acontecer. Fala com as pessoas, seja um profeta, fala com eles, porque eles vão te ouvir. E vão entender que Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Feche os seus olhos e receba essa palavra. Palavra de edificação. Palavra que você pode acreditar e confiar. Porque se você buscar Ele de todo o seu entendimento e coração, Ele vai fazer coisas maiores e tremendas. Amém? Feche seus olhos aonde você está. Aleluia. Pode pôr. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos aí aonde está. Liga, sintoniza na nossa rádio. Peça músicas. Peça oração. E Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso,
Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Senhor, nós estamos para entender cada dia mais a Tua palavra. O Senhor diz para mim, o Senhor diz para os ouvintes: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que estão enfermas. Que o Senhor possa, Pai, passar o seu bálsamo e curá-las. Que elas possam testificar, Senhor, o quanto Tu és forte, quanto Tu tem cuidado de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus também eu oro pela parte financeira dos meus irmãos. Visita, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, mas hoje, Senhor, através da minha história que eu contei, a Tua mão poderosa veio sobre a minha vida e pode vir sobre a vida do meu irmão. Senhor, o Senhor pode levantar, sim, que nós sabemos, do Teu trono, pelo Teu Filho. Pai, visita eles. Visita essa área financeira. Visita, Senhor. Senhor, se há mãe, se há pai, Senhor, que hoje chora pelos Teus filhos, que estão entregues, Senhor, às drogas, que o Senhor possa, Pai, abençoá-los, que eles possam ser fortalecidos e voltar, Senhor, ao primeiro amor. Pai, eu oro também pelas igrejas, que as igrejas sejam fortalecidas, pelo Ministério Madureira, pelo nosso pastor presidente, pastor Diogo, pastora Vanessa, pelos nossos pastores locais, o pastor Eliel, a pastora Vilma. Pai, que o Senhor possa, Senhor, continuar fortalecendo esse ministério e os demais ministérios. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tem tantos centros de recuperação, Senhor, precisando ainda mais ser fortalecido por Ti. Continue guardando, Pai. Continue guardando essa rádio, Senhor, o nosso escritório, Pai. Cada processo e projetos feito, Pai, o Senhor toma de conta, porque aqui quem comanda é o Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Bom dia! Glória a Deus!